Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Em Êxodo nos é apresentada a história de Moisés e o relato da saída dos israelitas do Egito em busca da terra prometida. Liderados por Moisés, o povo deixa para trás uma vida de escravidão, seguindo a crença em Deus e de uma vida melhor. A escrita desse livro é atribuída a Moisés. Ao longo dos 40 capítulos do livro, podemos acompanhar a tentativa de Moisés em convencer o faraó a libertar os israelitas. Diante desse pedido, o faraó aumenta a pressão sobre o povo, fazendo com que Deus impusesse ao faraó e aos egípcios 10 pragas, as pragas do Egito. Na 10ª praga, todos os filhos mais velhos das famílias egípcias morreriam. Porém, as famílias israelitas sacrificaram cordeiros e colocaram o sangue nas portas de suas casas, impedindo que o anjo da morte entrasse. Esse acontecimento foi considerado a primeira Páscoa. Com a morte do seu primogênito, o faraó deixa os israelitas partirem. A fim de salvar o povo, Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, lidera pelo deserto a libertação. Entretanto, o faraó muda sua decisão e decide perseguir o povo, levando os israelitas a ficarem encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Deus abre o Mar Vermelho e os israelitas atravessam em segurança. Após andarem pelo deserto, todos chegam ao Monte Sinai. Deus faz uma aliança com o povo, e assim, dita a Moisés os 10 mandamentos. Moisés também lidera o povo na construção do tabernáculo, tendo utilizada como um templo dos judeus. O livro de Êxodo nos mostra importantes acontecimentos, desde a vida de Moisés, a saída do povo do Egito em busca da terra prometida, a aliança de Deus com os israelitas e a instituição dos 10 mandamentos. Êxodo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas, se for filha, então, viva. As parteiras, porém, temeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo 2. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E, pondo nela o menino,
a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então, disse sua irmã a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu, de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então, temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Êxodo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito.